a entrada principal da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Ao meu lado, Clayton, técnico do Cruzeiro, mas que passou pelo Aimoré e que vem fazendo principalmente uma coisa que chama muita atenção e que a gente pede o tempo inteiro quando se fala em valorizar o futebol do Rio Grande do Sul. O Clayton, que foi jogador e em clubes de ponta na carreira, ele vive agora uma outra situação, como outra profissão, sendo treinador de futebol e participando de montagens de grupo que até o momento não são de ponta. Também tem essa dificuldade, né, Clayton? Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, nesse novo veículo. Acho que é importante também e valorizar isso que tu falou, né, dos times menores, né, que estão querendo crescer. E é difícil a gente trabalhar com estrutura mínima, né, mínima, vamos dizer assim. Eu tive no Aimoré ano passado, dei um passo à frente, hoje no Cruzeiro, uma equipe já de Série A de Campeonato Gaúcho, né, e a Copinha a gente sabe que é muito complicado. Grupos pequenos, eu tenho 23 jogadores, sendo que 9 são da base, né, às vezes primeiro ano de júnior. Então isso valoriza o meu trabalho, com certeza, né, porque a expectativa de ter um grupo melhor, as coisas podem facilitar. Mas a gente tem que trabalhar, tem que dar moral para os jogadores, né, correr atrás, ser um pouco de tudo, né. Eu acho que a gente não é só treinador, é muito mais gestor, né, de pessoas, às vezes pai, às vezes diretor, às vezes amigo, porque a dificuldade é muito grande no interior. Agora tem outro detalhe, você falou de gestor, você falou de ser pai, por vezes o técnico é um psicólogo, é um amigo, mas automaticamente para que ele tenha toda essa bagagem, você tem a experiência como jogador, mas também o tempo inteiro eu noto e te acompanho pelas mídias sociais, a gente sabe que você busca o tempo inteiro atualizar o teu trabalho também enquanto treinador, fazendo curso, buscando especialização. Com certeza, gente. Estou cursando a Faculdade de Educação Física, eu fiz, né, 2 cursos da CBF, eu fiz curso aqui da Federação Gaúcha, né, a gente sempre buscando estágios, né, estágios é muito importante. Também troca de ideias, eu acho que todo momento que a gente tiver paciência e humildade de falar sobre futebol, alguma coisa eu vou aprender. Né? Nem que eu ache errado aquilo ali, mas eu vou saber que aquilo ali é errado. Então eu vivo o futebol, eu participo, eu assisto, eu gosto de ir em jogo, eu gosto de... Eu agora na primeira fase da Champions League eu vi todos os jogos, eu fiquei também um fartão de Champions League, porque é o futebol, né, do mundo, onde tem os melhores jogadores e tudo se aprende e a gente tem que ter humildade. Eu acho que, né, acabei de receber um elogio do presidente, acho que é muito legal isso. É legal porque eu estou iniciando, é o meu segundo clube, né? E saber que as pessoas já estão admirando e elogiando o meu trabalho. Mas a humildade sempre, buscando, eu quero muito mais. Né? Eu tenho um objetivo muito grande, um objetivo traçado na minha carreira. Né? Eu estou mirando lá em cima, estou mirando a seleção brasileira. Né? E eu acho que essa é a ideia. Né? Eu não posso me contentar, né, por fazer um bom trabalho no Cruzeiro, um bom trabalho na Aimoré. Eu preciso mais, eu vou buscar mais. Né? Sou novo. Né, sou novo e ouço muito, busco muito. Eu acho que é a melhor maneira de eu estar evoluindo. Falando especificamente da Copa Paulo Santana, o que tem te chamado a atenção, principalmente na questão técnica da competição? Está sendo uma competição muito boa. Né? Às vezes eu ouço, eu leio, né, falando que a competição não foi muito boa em termos de público. Eu estava conversando agora com o presidente da Aimoré, o vice-presidente, o diretor. Né? São grandes jogos, bons jogos, né? Jogos num nível altíssimo, clássicos, né? E são coisas boas. Agora os mata-matas ficaram jogos emocionantes. Eu acho até que é um apelo aí para os torcedores, ou não torcedores, apaixonados por futebol, né? Olha os jogos que vão ter, né? Aimoré e Ipiranga, Inter e São José, Grêmio Otaque e Cruzeiro, Pelotas e Guarani de Bagé. São grandes jogos, grandes clássicos. E independente de quem passar, eu acho que são equipes que vem fazendo bons trabalhos, né, bons treinadores, bons valores. Então, eu acho que a parte técnica está boa. Claro que atrapalha um pouco o nível de gramado, né? A gente sabe que hoje o Cruzeiro joga no campo de cerâmica e os diretores mesmo colocam, né? Que para o gauchão o campo é uma coisa, para a copinha já não tem muito dinheiro para arrumar. E isso prejudica. Eu sou um cara que eu gosto que o meu time tenha bola, né? Eu jogo no bloco alto, independente de contra quem. Joguei contra o Inter no Beira-Rio no bloco alto, jogo contra o Aimoré fora de casa no bloco alto, gosto de ter a bola, então eu tenho um time técnico e às vezes o campo prejudica. Então eu acho que agora até com o Grêmio, um campo melhor, vai ajudar o meu futebol, vai ajudar o meu trabalho. Não tem como conversar contigo e não lembrar da tua época de jogador de futebol. E enquanto jogador de futebol, ser lançado na categoria de base do Internacional, teve muita experiência como base, como profissional, jogando competição, jogando Campeonato Gaúcho, competição aqui da Federação. Qual é a principal imagem que te vem quando a gente fala de Campeonato Gaúcho da tua época de jogador? Eu joguei, quando tu falaste, foi feliz, eu joguei muitos gauchões, né? Jogo gauchão desde os 12 anos de idade. E era muito longo, né? Eu lembro que tinha muito mais equipes. Eu, quando voltei, eu saí do Inter, né? E fui jogar fora, em outros centros. Quando eu voltei, o gauchão mais curto.
o gauchão, ele, principalmente base, né? Ele era o ano todo, né? Tu viajava todo o interior, né? Era um evento legal. Depois no gauchão também, né? Profissional, ele tinha mais equipes, né? Hoje tem 12 equipes no gauchão, né? Minha segunda copinha, joguei uma divisão de acesso, que eu viajei muitas equipes que na minha época como jogador eram de primeira divisão, Inter Santa Maria, São Luís de Juí. Então foi legal também, foi uma lembrança legal. Eu acho que o futebol gaúcho, ele é muito forte. O futebol gaúcho, o futebol do Rio Grande do Sul é muito forte. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir valorizar essas competições, Copa Rio Grande do Sul, hoje Copa Paulo Santana, a divisão de acesso, acho que é uma competição maravilhosa, uma competição que lá ela tem o gauchão mesmo antigo, charmoso gauchão, naquele de barro, de chuva, de pegar um pouco de frio, né? Diferente já do gauchão hoje, com 12 equipes, os estádios melhores. Então, eu acho que a gente tem que estar valorizando e fazer com que o esporte gaúcho, o futebol, ele evolua num todo, né? Não só o gauchão de Série A, toda essa competição. A gente fala muito da Copinha Paulista, que é melhor, a 2 de São Paulo, a 3 de São Paulo, e aqui no futebol gaúcho a gente tem que valorizar. Eu acho que esse o projeto de você está sendo muito feliz, vai ajudar muito a dar uma alavancada no futebol gaúcho. Já teve algum jogo de gauchão da tua época lá de atleta que você chegava, olhava e disse, pô, não tem condição nenhuma de jogar, e mesmo assim saiu o jogo? Sim, eu tenho uma lembrança muito grande. Em 99, a gente foi jogar, acho que foi em Bagé, e tava meio frio. A gente jogou em Goiânia, a Copa do Brasil, 99, e classificamos, né, para semifinal na época, e nós descemos de avião fretado para jogar um gauchão. E tava frio, e eu lembro que jogando Série A é diferente, até a iluminação, né? E aí a gente foi jogar escuro, meio frio, ninguém queria jogar, era o Paulo Torre treinador. E o Paulo Torre, eu lembro que o primeiro tempo acabou 0-0. O Paulo Torre entrou no vestiário e falou assim, ó, já vou avisar, não vou trocar ninguém, eu vou jogar com você até o final. Não adianta querer fazer corpo mole, vai ser vocês com frio, então resolvam logo. Eu lembro que voltou pro intervalo, 3-0 rápido, aí lá, vamos correr, temos que correr. Porque são coisas diferentes, né? Tu vindo de um nível muito alto, né? E tu descer para jogar um gauchão, uma viagem ruim, né? Todo um translado difícil, né? Então são coisas legais, né? Que tem isso do time grande, que no time pequeno é diferente, né? Quando vem jogar no Beira-Rio, vem jogar na minha época no Olímpico, né? Era uma coisa maravilhosa. A gente vivia aquilo ali, não queria estar suspenso, não queria machucar. Então são coisas diferentes, são lados diferentes, pensamentos diferentes, né? Essa resenha que a gente está tendo aqui, ela serve para o teu dia a dia também como treinador? De daqui a pouco o próprio jogador chega e te pergunta, pô, professor, como é que era assim? Como é que era na tua época? Ou tu mesmo conseguir separar essa realidade agora, do clube que não tem tanta estrutura, e mostrar para aquele cara que está começando, que está, de repente, sonhando com aquilo que tu teve como jogador? Não, o que eu mais passo para eles é que ainda dá tempo. Eu falo para eles sempre, né? Eu cito exemplos, né, que a gente vê dia a dia aí. O maior exemplo que eu cito para eles é o Paulinho, né? Paulinho, 31 anos, Barcelona. O Paulinho começou a jogar futebol tarde, vem de um time pequeno, e tem muitos exemplos assim, né, que vem de um time menor e se destaca. Então, o que eu coloco para eles, que eles não podem acomodar. Eu tô no Cruzeiro, vou jogar um gauchão, vou jogar uma copinha, não. Ele tá no Cruzeiro, mas tem que pensar mais alto, tem que pensar no Inter, pensar num Grêmio, pensar num Criciúma, num Figueirense. Tem que pensar um pouquinho mais. E para fazer isso, tem que abrir mão de algumas coisas. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o custo de vida ele é alto, mas ao mesmo tempo os times pequenos não conseguem, né, a valorização que eles mereciam. Então, eles mesmos têm que buscar isso, trabalhando mais, buscando mais, concentrado, né, levar mais a sério essa profissão, né, isso que eu tento passar. Porque eu já tive lá e eu coloco para eles que os jogadores que jogam num time, né, de nível A não são muito além do que eles jogam. Né? Às vezes eles tiveram opções, abriram mão de certas coisas, abriram mão um pouco do lazer, um esforço maior, uma dedicação maior, para chegar num nível onde a gente espera chegar. Clayton, agradecer a tua participação aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. E vamos combinar o seguinte, na frente da câmera, a próxima participação ao vivo lá no estúdio, pode ser? Pode ser, sabe que eu gosto e estou à disposição aí de participar, de fazer força para o futebol gaúcho, que esse projeto dê muito certo, tanto na torcida, só me ligar que eu estarei à disposição. Clayton, técnico do Cruzeiro, atuação aqui no Futebol Gaúcho. Volta contigo aí, Bajé.